Os anos 60 foram um período bastante conturbado e repleto de eventos que marcaram a história da modernidade. Os jovens iniciaram um processo de busca pela liberdade de afirmação de si mesmo e construíram uma mentalidade que atingiu todos os âmbitos, revolucionaram com novos hits e ideais e lutaram por seus objetivos. São por essas razões que os anos 60 também são chamados de anos rebeldes. Arquitetura. Já na arquitetura da época, o movimento moderno dá sinais de crise. Novos projetos arquitetônicos ditos revolucionários surgem. A principal característica das obras é seu caráter utópico. Muitas são criadas, mas poucas se concretizam. Brasília é exemplo disso. Construída na década de 50, mas inaugurada em 1960, a aconchegante capital atrai turistas e curiosos e representa as novas tendências artísticas do período. No cinema, os filmes se tornaram mais realistas e dinâmicos, e os temas de sexo, política, violência e drogas fazem os jovens voltarem às salas de cinema. No mundo, a primeira cena de nudez feminina chocou o público e fez sucesso com o filme Blow Up em 66. A partir disso, a indústria cinematográfica começa com uma pegada ousada para suas produções a fim de atrair jovens. No Brasil, uma mobilização por obras genuinamente nacionais e revolucionárias sob o lema Uma Câmera na Mão e uma Ideia na Cabeça surge com um cinema novo ao produzir-se com pouco dinheiro e de maneira realista, mostrando todos os problemas políticos e sociais do país a fim de conscientizar o público. Anselmo Duarte, Glauber Rocha e Carlos Gigens são alguns dos principais nomes neste meio. Infelizmente, a ideia não vingou, pois era necessário público e bilheteria para continuar existindo. A indústria de Hollywood, durante os anos 60, começou a entrar em declínio devido à popularização da televisão. Música. Uma das contribuições mais aparentes dos anos rebeldes é a música. Bandas como Beatles e Rolling Stones surgiram nessa época e ajudaram a explodir o rock and roll em escala mundial. Os jovens se identificavam com as letras e as canções possuíam um ritmo que embalou as mudanças da época. O Festival de Woodstock, realizado em 1969, exemplificou a era comunista e a contracultura do final dos anos 60, sendo reconhecido como um dos maiores momentos da história da música popular, onde 32 dos mais conhecidos músicos da época se apresentaram durante um fim de semana para 400 mil espectadores. Nada se rebelou mais que a moda dos anos 60. Influenciada principalmente pelo rock and roll e os ideais de contracultura, promoveu novos estilos de vestuário masculino e feminino. Em 65, André Corrèze trouxe ao mundo da moda sua coleção de linhas retas, botas brancas e sua visão de futuro em suas Moon Girls de roupas espaciais, metálicas e fluorescentes. A minissaia se torna popular com a ajuda da modelo Twiggy. O unissex ganha força com o jeans, a calça cigarrete e a camisa sem gola. O topless surge a partir do estilista americano Rudy Ganwike. E no Festival Pop Internacional de Montreal, no Canadá, a massa de cabelos e flores da contracultura hippie faz sucesso entre os jovens. Televisão no Brasil. 2 estilos de programa foram essenciais para que a TV alcançasse sucesso: os programas de auditório e as famosas telenovelas. Profissionais como Chacrinha, Flávio Cavalcante, Hebe Camargo e Silvio Santos surgiram com estilos próprios e garantiram uma enorme audiência para as emissoras que trabalhavam. No campo das artes cênicas, ocorre o primeiro núcleo coletivo do teatro brasileiro no musical Hair. Nas artes visuais se sobressaem o minimalismo, a arte psicodélica de raízes hippies e a pop art. A produção literária se destaca nas obras Laranja Mecânica, de 1962, Pé na Estrada, de Jack Kerouac, lançada em 1957 e influência para toda a geração dos anos 60, e, por fim, Mário Puzo lança a obra clássica O Poderoso Chefão. O cigarro e o machismo são duramente criticados na propaganda da época. A Guerra Fria, ainda latente na década de 60, desencadeou a corrida espacial e permitiu que em julho de 69 o homem caminhasse pela Lua. Os anos 60 representaram uma ruptura descomunal com o conservadorismo ainda presente na primeira metade do século XX e representou o início súbito dos eventos que culminariam no contexto histórico em que vivemos. Em homenagem aos 400 anos de Shakespeare, o terceiro ano C fundiu sua mais apaixonante história com o contexto da ditadura militar ocorrida em meados dos anos 60 no Brasil. O enredo é uma homenagem não apenas àqueles que lutaram pela democracia brasileira, mas a todos que ajudaram a construir a revolução da década
década de 60. Com vocês, Amor Rebelde, uma adaptação de Romeu e Julieta de William Shakespeare.